do meio agora com o Léo Feldman. E nós vamos para o início e fim do jogo no Maracanã. Valendo o título estadual, valendo vaga na Copa dos Campeões. Para o Flamengo seria o 4º tricampeonato da história. Aí o Léo Feldman acertou o seu cronômetro. O outro também autoriza, enfim, Léo Feldman, bola rolando, começa a decisão no Maracanã. Hoje tem grito de campeão. Tem grito de campeão no Rio, tem grito de campeão em São Paulo, pode ter grito de campeão no Paraná. Começa a decisão em Minas, começa a decisão no Rio Grande do Sul. Aí o Clebson, que está voltando ao time do Vasco. Chega o Cássio, domina a falta cometida pelo Viola sobre o Cássio. Sete minutos e meio de atraso para o início do jogo aqui no Maracanã. Aí o Fernando, responsabilidade de substituir o Gamarra. Domingo passado ele entrou com 10 minutos e foi bem. Não domina não o Reinaldo, esse é o Torres. Aí Euler. Chegando Rocha na marcação. Veja o Euler. Tentou no Viola, chega Leandro. Viola puxa o Leandro. A segunda falta do jogo, a segunda cometida pelo Viola. E hoje, depois da grande decisão, você vai curtir Xuxa e Faustão juntos, ao vivo, na festa dos campeões do futebol. Tá com jeito de muita preocupação, Zagallo. Aos 69 anos, mais uma decisão na vida do Zagallo. Beto, Reinaldo, jogando com o Edilson. Beto se manda, vai para a área. Veja a marcação do Fabiano Heller. Também do Jorginho Paulista, e a falta marcada pelo Léo Feldman. Nas Américas, na África, no Japão, a Globo Internacional mostrando ao vivo a decisão do Maracanã. Jogadores que estão com a seleção, por exemplo, lá no Japão, estão acompanhando a decisão do Maracanã. Brasil que venceu ontem o verde Tóquio por 2-0, estreia quinta-feira na Copa das Confederações. Vai lá para fazer a cobrança da falta o Petkovic. Reinaldo vai lá para a área, Juan também. O grandalhão Fernando vai para tentar a cabeçada. Vem o Pet, levantamento. Chega o Pedrinho. Que habilidade para dominar essa bola na ponta da chuteira. E na sequência a falta do Alessandro. 4 faltas, José Roberto Reis, nesse princípio de jogo. 2 de cada lado. O jogo começa com muitas faltas. Estamos aí com 2 minutos e meio. Uma falta a cada meio minuto. É isso, se espera no jogo Vasco-Flamengo de decisão. Não é o ideal futebol para se jogar tecnicamente, mas o Léo, atento, marcou todas e está principalmente advertindo os jogadores fora da jogada no empurra-empurra. Beto chegou, propositalmente chutou contra o corpo do Jorginho Paulista. O Léo Feldman agora chama a atenção do Joel Santana. Está ali à frente da área técnica. Voltou, mas não voltou muito, Joel. Edilson. Desarmado pelo Jorginho Paulista. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com o título. Petkovic, Alessandro. Passe errado para o Paulo Miranda. O Vasco joga com a tranquilidade de poder perder por até um gol de diferença para levantar o título estadual. Bola com o Juan. O Euler queria falta na passagem do Juan. Léo Feldman entendeu que não houve. Roubada de bola do Viola. Aí Juninho. Jogou no Euler. Chega Fernando, domina. Melhorou muito o público em cima da hora do início do jogo no Maracanã. Petkovic na cobrança da falta que o Beto sofreu. Reinaldo. Aí o Leandro. Trabalhando com o Beto. O Vasco com todos os jogadores no campo de defesa. Petkovic. Marcado pelo Paulo Miranda. Foi puxado o Petkovic, a falta sobre ele.
nos primeiros 4 minutos e meio. Veja a falta e depois na sequência puxa pela camisa. Beto vai lá para fazer a cobrança. Era para cartão amarelo ou não, José Roberto Reit? Nesse início do jogo, a advertência verbal é melhor. Beto na cobrança da falta. Disparou o pé direito, desvio. E o escanteio. Desvio. Fabiano Heller conscientemente jogando a bola para escanteio. E o Beto mexendo com o torcedor rubro-negro. E dá sua resposta de incentivo. Escanteio no Petkovic. Chega a Viola. Ela volta no Beto. De novo no Pet. Aí o Beto tentou jogar no Alessandro. Fabiano Heller. Viola com o Juninho. Arrancada tradicional do Juninho. Ganhou do Leandro. Veja o Juninho. Heller pedindo. Tentou direto. Júlio César. Ele bateu consciente porque o Júlio César estava muito adiantado. Tá certo que o Euler estava livre. A jogada melhor era o Euler. Chutar como ele chutou não foi a melhor jogada. Agora o jogo começa com todos os ingredientes de decisão, não, Sérgio Noronha? É mais ou menos esperado, né? O Flamengo todo à frente, com muito entusiasmo, muita força. E o Vasco perigoso nos contra-ataques, como esse último aí. Aí o zagueiro Juan. Ele fez as duas, quase que o Júlio César joga a bola nos pés do Euler. O Juan que fez as duas faltas no Euler. Uma que foi pênalti, a outra que o Juninho bateu e fez o gol da vitória. Teve que conviver com essa pressão, com a cobrança ao longo da semana o Juan. Veja aí o Juan. Edilson e o Torres. Sobre o Juan, o Zagallo dedicou boa parte das suas horas de conversa na concentração com ele, pedindo tranquilidade, dizendo que confia no futebol dele. Passe errado do Beto. O Elton vai saindo lá para fazer a defesa. Jogadores que estão à disposição do Zagallo no banco do Flamengo são esses aí. Kleber 12, Max 13, Maurinho 14, Jorginho 15, 16 Rodrigo, 17 Adriano e 18 Roma. Aí o Juninho. Muito feliz com o nascimento da Bruna na última sexta-feira. E dribla em cima do Leandro. Jogou no Pedrinho, Viola pedindo, Pedrinho. E o corte do Fernando. Passo ferrado do Pedrinho, né? Olha o Pet. Ganhou do Paulo Miranda, foi seguro, levou a melhor. Jogou na esquerda com o Rocha. Reinaldo passando mais à frente. Aí o Reinaldo. Marcado pelo Jeder. Faz aproximação o Cássio, recebe. Aí Leandro. Edilson. Alessandro passa pela direita, vem o Edilson no lance individual. Juninho deixa o corpo e a falta. E o Léo Feldman está marcando. Houve a falta, José Roberto Reit? Houve a falta, o tranco foi fora da bola. Acompanhamos aí, ó, nesse momento. E o Beto já ajeita para fazer a cobrança da falta. O Edilson vai saindo ali da posição onde está colocada a bola. E a preocupação do Elton. Por enquanto, 3, 4 jogadores protegendo o canto esquerdo do Elton. Petkovic e Beto. Beto para chutar mais forte. O Pet na cobrança mais colocada. Vai o Pet para a bola, levantou. Está marcado o impedimento do Juan nesse lance, hein? O Léo Feldman mesmo atrasadamente está marcando lá o impedimento do Juan. Veja aí, na hora do cruzamento estava, José Roberto Reit? Não, não estava. O lance difícil para o assistente, mas é na mesma linha do zagueiro lado direito, dava habilitação ao jogador do Flamengo. Você está vendo o Clebson, agora o Juan. A bola rolando pelos campeonatos estaduais. E o Wellington Paulo faz o primeiro gol das decisões do domingo para o América Mineiro. Atlético 0, América Mineiro 1. Decisão em Minas.
Paraná Clube e Atlético Paranaense 0 a 0. E no Paraná só sai campeão se o Atlético vencer hoje. Caso de empate ou vitória do Paraná, terceiro jogo na próxima semana. E no Rio Grande do Sul 0 a 0, Juventude e Grêmio lá em Caxias do Sul. Aí o Jorginho Paulista. Alessandro, Leandro, os dois trabalharam só na bola. E valeu a roubada. Vem aí o Beto. Acredita, Reinaldo passou o passe, saiu errado. Vem o Flamengo, vem o Vasco agora na resposta com o Juninho, mas jogou nos pés do Alessandro. Trabalha com o Cássio. Beto. Reinaldo girou e foi derrubado pelo Torres. Cobrança no Edilson. Reinaldo vai para a área, Rocha também. Edilson levou para o fundo, um chute cruzado. Ariano Heller. E o Jorginho Paulista inteligentemente chutou contra o corpo do Edilson. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Batata Bet, tudo Bet Guaraná Antártica. Denise Fraga vai contar no Retrato Falado a história de uma aeromoça que é capaz de tudo para não perder o emprego. Você já sabe, 8h30 da noite tem Fantástico. Joel Santana preocupado com as subidas ao ataque do Alessandro aqui pelo lado direito. Aí o Paulo Miranda. Pedrinho. Vai para cima da marcação do Beto. Jorginho Paulista. Roubada de bola do Leandro, sem falta. Alessandro. Edilson, Fabiano Heller, também na bola. É legal a gente ver os jogadores de marcação que normalmente fazem muitas faltas, tentando a bola, visando a bola. Aí o Reinaldo. E agora sofreu a falta, cometida pelo Jeder. Recebe Rocha. Cássio na esquerda. Mais atrás o Beto. Alessandro livre pela direita. Beto vai para cima da marcação do Pedrinho. Ganhou bem. E aí o Juninho. Foi na bola e sai para o contra-ataque. Não dá problema. Noronha. O Flamengo tem que partir para cima. Precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. A tática do Vasco de conter o ímpeto do Flamengo está funcionando? Olha, a repetição mais ou menos de tudo que aconteceu no primeiro jogo. Até o tipo de marcação é o mesmo, ou seja, o Fabiano marcando o Edilson bem em cima, o Flamengo conseguindo atacar melhor pelo seu lado direito, em cima do Jorginho Paulista. Por enquanto, o jogo está idêntico ao primeiro jogo. O Flamengo com o domínio, com a bola nos pés, e o Vasco saindo no contra-ataque. E o Vasco, você vê, parando mais o Flamengo com faltas. 10 faltas feitas pelo Vasco, 2 pelo Flamengo. Aquelas 2 do comecinho. Tá jogando o Torres. Aí o Clebson. Euler e o Fernando. Falta sobre o Euler. Tá jogando o Paulo Miranda. Uma inversão perigosa e equivocada. Lateral Flamengo pela direita. Flamengo e Vasco que já decidiram 13 vezes o título estadual. O Flamengo venceu 8 oportunidades, o Vasco 5. Olha o Pedrinho, que carrinho, hein? Que roubada de bola. Acompanhou o Leandro, jogou no Rocha. Reinaldo pela esquerda, Pet mais pelo comando. Vem o Rocha. Aí ficou sozinho, tem que tentar o lance individual. Beto. Preferiu o Léo Félio marcar um toque. Ele deu uma olhada, esperou. Se acontece a vantagem, ele deixa o jogo prosseguir. Agiu corretamente, essa é a opção. Não conseguiu a vantagem, marca. E o Beto e o Clebson se ganharam ali. E o cartão amarelo, Clebson e Beto pela discussão. É isso aí, ele está impondo o jogo, está colocando a partida nas suas mãos. Você vê que o próprio Zagallo, o próprio João Santana... olha lá. Isso aí é... Isso é um clássico no jogo, o Beto já bota o dedo, bota a cabeça.
É uma coisa que não deve acontecer, mas num clima de decisão, não é a primeira vez, não será a última, e o Léo Feldman corretamente. E os treinadores nas suas posições, também é um detalhe importante. E a falta de novo é boa para o Flamengo, hein? O Elton está preocupado, Petkovic pega mais colocado, o Beto chuta mais forte, o Flamengo tem a chance aí, na cobrança de falta. Petkovic e Beto, os dois posicionados, vai o Beto, soltou o pé direito, tocou na barreira. Bola volta no Leandro. Outra vez no Cássio. Esse é o Juan. Edilson não devolveu legal não. O Juan briga, a bola sobra no Juninho. Juan ficou com a bola. Reinaldo. O Juan queria falta no lance. Bola volta no Beto. Segue o Flamengo, é pressão do Flamengo. Vem o cruzamento, olha o Reinaldo, girou e o Elton defende. Veja como o Juan pega de pé direito. É uma bola de primeira difícil. Resposta do Vasco com o Euler. Cássio pegou o Euler. E o América chega ao segundo gol em Belo Horizonte, hein? 2 para o América, 0 para o Atlético. Os gols no show do intervalo para você. Show do intervalo que vai ter o resultado da escolha do gol mais bonito. Os gols entre aqueles feitos por Vasco e Flamengo no Campeonato Estadual. Aqui vem o Flamengo com o Beto, jogando com o Petkovic. Edilson de novo no Beto. Olha o Rocha. Adiantou no Reinaldo. Torres com ele. Reinaldo, chute saiu fraco. Elton caiu para defender. Ela chegou a tocar no Torres. Mas o Flamengo, enfim, criando duas possibilidades. E quase que desloca o goleiro. Na hora que ela tocou no Torres, o Elton teve que voltar um pouquinho. O Flamengo continua mandando no jogo. As finalizações, uma do Vasco, 5 do Flamengo. Flamengo que viveu a desilusão da eliminação da Copa do Brasil. Mais de 30 mil pessoas no Maracanã na quarta-feira à tarde. 1-1, o Flamengo caiu fora da Copa do Brasil. E o Zagallo continua gritando muito. E o Vasco perdeu para o Boca Juniors da Argentina por 1-0 na Libertadores. Mas joga quarta-feira, agora em Buenos Aires. Falta sobre o Reinaldo. O Jéder e o Viola estavam na jogada, o juiz marcou a falta. Reinaldo. Fabiano Heller na bola. Pedrinho. Veja o Fabiano Heller recebendo no vazio, botou no Euler. É a jogada preferida do Euler. Leandro com ele, Euler já ganhou, foi pra área. Driblou o Fernando, balança o corpo, levou, pé direito, a bola voltou no Pedrinho. E aí foi desarmado pelo Rocha. Brigou o Jorginho Paulista, olha a valentia do Rocha. Alessandro no Edilson. O Edilson ficou na dúvida se partia para o meio ou abria na ponta. Na dúvida o Alessandro tocou, ele não chegou. Mas a característica do jogo tem sido que a bola dividida disputada com muita raça pelos dois times. É impressionante como os jogadores se aplicam em cada bola dividida. Olha o Viola, na frente, olha a chance do Vasco, o Viola bateu, Júlio César! Volta, Cássio tira. Que defesa do goleiro do Flamengo com o pé. E na sequência a falta, veja, o Viola saiu na frente do Júlio César. O incrível é o seguinte, o Flamengo domina, tem mais a bola, mas as duas oportunidades mais perigosas foram exatamente do Vasco, do Juninho aos 6 minutos e agora o Viola aos 17 minutos. O Zagallo agora se voltou para o banco de reservas e disse: meu time está muito nervoso, está cometendo erros infantis, tem que pedir calma para o pessoal. E daqui a pouco, Xuxa e Faustão juntos, ao vivo, na festa dos campeões do futebol. Olha lá o Edilson brigando e sofrendo a falta. Passe errado, vale a atenção do atacante. E aí o Jéder não teve outra alternativa. Veja que ele está discutindo com os companheiros. Jéder que jogou 17 das 18 partidas. É o jogador do Vasco que mais atuou. E agora a falta é para o Petkovic, hein? O Beto nem vai para a jogada. O Pet bate muito bem. Tem uma
uma história de gols de bola parada. Ele fez 32 com a camisa do Flamengo, 20 deles de bola parada, 9 de falta. Vai lá o Petkovic na cobrança da falta, autorizado, pé direito, tocou na barreira. Ô Luiz, na hora do lance, o Jeder e o Fabiano Heller discutiram pesadamente. A saída de bola equivocada, o passe foi muito forte mesmo na direção do Jeder, né? Aí ele foi dominar, a bola escapou do seu controle. Beto no Rocha, veja que ele tem liberdade, Edilson na área, o passe não foi legal. Fabiano Heller tirando. Aí o Cássio, outra vez com o Beto, marcado pelo Pedrinho. Beto botou na frente, jogou na esquerda, vem o Cássio, drible e o pênalti! E o pênalti do Clebson no Cássio. Léo Feldman marca, é pênalti para o Flamengo no Maracanã. De novo a jogada, o Cássio domina no fundo, corta, agora o Clebson. José Roberto Reit. No momento em que o Cássio tomou a bola, driblou para dentro, o Clebson já veio desequilibrado e o derrubou. O Léo em cima marcou o pênalti e acaba de advertir com o cartão amarelo. Me parece que o Juninho Paulista, acabamos de ver o lance, olha aqui, nesse momento, ó, esse é o toque, ó, essa perna dele, quando ele deixa a perna, derruba. Tá naquele bolo de jogadores reclamando, o Léo Feldman puniu, já os repórteres confirmando pra gente qual foi o jogador punido com o cartão. E o Edilson tá aí. O Edilson que já é o artilheiro do campeonato, hein? Como o Romário não entrou em campo, eles disputam a artilharia. O Edilson tem 14, o Romário 13. É o último jogo. O Edilson já é o artilheiro do campeonato. Ele e o Pet conversando ali próximos da bola. O Flamengo tem a chance com 21 minutos. Todo o plano do Flamengo chega corretamente até o momento do pênalti. A apreensão do torcedor, a expectativa no Maracanã, em todo o Brasil. Edilson vai para a cobrança do pênalti. Autorizado. Edilson para a bola. Bateu Edilson. Gol! Bola para o canto direito, Elton para o canto esquerdo, Edilson, 15º do artilheiro do campeonato estadual, Flamengo, 1-0. O jogo agora vai ter que mudar, né? O Vasco vai ter que ter mais cautela, principalmente nas avançadas dos laterais do Flamengo, tanto o Alessandro quanto o Cássio. Você viu que o pênalti foi feito no Cássio, numa arrancada do lateral. Portanto, agora o Vasco vai ter que ter muito mais cuidado e, ao mesmo tempo, não pode permitir que o Flamengo domine, como vinha dominando o jogo até agora. E logo depois do gol, enquanto o Flamengo comemorava, o Viola conversou 1 a 1 com os jogadores do Vasco, pedindo calma, gritando muito para os companheiros, e confirmando o cartão amarelo foi para Juninho Paulista. Nesse momento o Flamengo com 10 jogadores, o Reinaldo está sendo atendido fora de campo, ele se queimou em alguma marcação do campo, e o árbitro Léo Feldman inclusive mandou ele trocar o short por causa do sangue que está no short. Resultado que ainda dá o título ao Vasco da Gama, né? O Vasco pode perder por um gol de diferença, tem muito jogo pela frente. E o Vasco é um time muito experiente. Aí o Clebson jogando com o Euler. Paulo Miranda. Faz a inversão do jogo para o Jorginho. Alessandro chega cortando. Aí o Fabiano Heller. Boa antecipação do Juan. E a bola vai saindo, lateral favorece o Vasco da Gama. Globo, a gente se vê por aqui. Rainha Sister Interaction, único sistema de amortecimento interativo. E depois da grande decisão, você vai curtir Xuxa e Faustão, juntos ao vivo na festa dos campeões do futebol. Autorizada a volta do Reinaldo, enquanto a bola saiu lá favorecendo o Vasco. Aí o Paulo Miranda. Já os gols pelas decisões estaduais. Melhores momentos do Maracanã. Show do intervalo para você. Pedrinho ganhou bem. Pé esquerdo, Viola!
corpo pra frente. Olha onde vai passar o pé do Viola. Se toca. Tá impedido o Viola, José Roberto Reit? Não, a jogada dele no momento que o toque acontece é um lance muito difícil, mas a sensação que eu tive é que ele se projetou, olha lá, tá adiantado. No momento que toca, ele se projeta na frente, já estava pelo menos 1 metro à frente do zagueiro. Impedimento. Vem o Flamengo com o Rocha. Reinaldo. O Rocha partiu lá para o comando do ataque, mas não recebeu do Reinaldo. Aí ele foi atrapalhado pelo Léo Feldman. Quando ele foi tocar para o Alessandro, o Léo Feldman ficou na frente, na linha de passe, né? Alessandro. Chega o Pedrinho. De novo no Beto. Falta do Pedrinho sobre o Beto. Impressionante o América, hein? Rodrigo. Atlético Mineiro 0, América 3. No primeiro jogo da decisão e no primeiro tempo. Menos 30 minutos. O domínio Alessandro, posse de bola para o Vasco. Exclusivo, você vai se surpreender com o novo clipe da dupla Sandy Júnior. Agora mais pop do que nunca. 8h30 da noite no Fantástico. Dominou mal o Clebson. E o lateral é para o Flamengo. Vem aí o Reinaldo. Passou o Rocha no comando, chegou o Torres tirando, a bola voltou, mas o Reinaldo dividiu e conseguiu tocar no Edilson. Torres que ficou pedindo uma falta ali que o Léo Feldman mandou seguir. Olha o Cássio, está livre do lado esquerdo. Vem o Flamengo de novo. Clebson na marcação. Vai o Cássio, balançou o corpo. Fez o levantamento para o Edilson. Jorginho. Girou bem o Pedrinho. E aí o Juan. Segue a pressão do Flamengo. Alessandro. Edilson devolveu no Alessandro. E é só o tiro de meta. Sérgio Noronha, você, claro que você tem muito para dizer sobre o jogo, mas a escalação de um jogador que há tempo não atua, que é o caso do Clebson, de cara numa decisão, Noronha. O que eu ia dizer, é a segunda vez que o Cássio chega com facilidade. Acho que o Vasco correu um risco desnecessário, colocando o jogador que está sem jogo há muito tempo para uma decisão. E por ali o Cássio encontrou um belo caminho para chegar à linha de fundo. Torcedor do Vasco que começou o dia nos passes errados, 10 do Vasco, 7 do Flamengo. Torcedor do Vasco que começou o dia comemorando um título no futebol. O time é campeão estadual da categoria Júnior. O Vasco venceu o Botafogo hoje por 1-0. Gol do Eli Tadeu, que já jogou no time principal do Vasco, é uma revelação do Vasco. Vasco, portanto, campeão estadual. O jogo foi lá em Moça Bonita, em Bangu. 27 minutos. Aí o Petkovic. 1-0 Flamengo. O Flamengo, para ser campeão, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Beto e o Pedrinho. O jogo é brigado palmo a palmo no Maracanã. E o Pedrinho e o Beto já tem uma rivalidade antiga. Ano passado o Pedrinho fez embaixadinha, o Beto chutou ele. Aí na final do Campeonato Carioca o Beto fez embaixadinha para descontar em cima do Pedrinho. Os dois já têm uma rivalidade antiga dentro de campo. Gol do Gilberto Silva para o Atlético Mineiro. Atlético 1, América 3. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Tem o Vasco com o Euler. Foi empurrado o Euler. O Feldman não marcou, não. Contra-ataque do Flamengo. Beto, Edilson. E o corte do Jéder. É a sobra do Clebson. Dividida com o Rocha. Falta do Rocha sobre o Clebson. Chegou empurrando. Pode estar marcando o Léo Feldman. E vocês falavam sobre o Clebson. A última partida dele, ele tinha começado jogando, foi no dia 21 de abril, contra o Deportivo Táchira pela Libertadores. É um mês. Aí o Jéder com o Fabiano Heller. Juninho. Pedrinho, Viola se manda pelo comando, Alessandro com ele. E a sobra do Juan. Aí o Reinaldo, marcado pelo Torres. Protege o Reinaldo, tenta fazer o giro. Falta do Torres. O torcedor do Vasco muito irritado com a arbitragem, né?
Mas ele não está indo na manha do jogador, não. Ele não está deixando se enganar. O jogador se joga, se projeta, não só do Vasco, do Flamengo também. Por 2 vezes ele observou que o jogador estava tentando levá-lo e ele aí mandou seguir, corretamente. Aí a cobrança do Juan. Zinho, tetracampeãozinho, batendo pênalti. Grêmio abre o placar na Serra Gaúcha. Juventude 0, Grêmio 1. Aqui o Vasco, veja o Euler, mano a mano com o Fernando. Tentou botar na frente. E a bola sobra com o Alessandro. Já tem o show do intervalo, os gols pelas decisões estaduais para você. Os melhores momentos do Maracanã. O gol mais bonito de Flamengo e Vasco no Campeonato Estadual, que o internauta do Brasil inteiro está escolhendo. Daqui a pouco no show do intervalo. E depois da decisão, Xuxa e Faustão ao vivo com a festa dos campeões. Rocha no Reinaldo, corte do Torres. Veja aí o Cássio, sofreu o pênalti. Seu Jorge, Dona Regina, os pais do Cássio estão lá vibrando. Aí o Jéder chutou contra o corpo do Cássio e o lateral é do Vasco. Eu preciso que o Jéder saísse do meio da área para resolver o problema do Clebson com o Cássio ali. Quer dizer, o Clebson não está bem no jogo. Olha o Beto, e o sol agora reaparece, né? Mesmo que timidamente. Mas tá gostoso o clima no Maracanã. Euler, que drible! Deixou o Fernando. Viola vai pelo comando. Chega Alessandro, Euler com ele. Euler tá no chão. Léo Feldman. Agora chama a atenção do Euler. Teria tentado forjar o pênalti. Tá punindo o atacante do Vasco. Ele entendeu assim, eu entendi um tronco ombro a ombro, entendeu? Olha a mão do lateral do Flamengo, as costas do Euler, vamos acompanhar na minha opinião aqui, ó. Esse tranco por trás é uma penalidade, porque se fosse, ó, aqui, ó, aí, ó, esse é um empurrão, isso é pênalti. Na hora eu inclusive entendia que seria ombro a ombro no visual aqui no Maracanã, mas agora percebe-se nitidamente que houve realmente um empurrão. O árbitro achou que o Euler tivesse se jogado e aplicou o cartão amarelo. Errou. Aí o Euler, personagem de um lance muito importante do jogo. E o Vasco aos poucos vai saindo da defesa, voltando a jogar o seu futebol habitual. Juninho. E o Jéder leva a mão na coxa esquerda e olha o Juninho, levou para o chute de pé direito e arrumou o escanteio. Completando, Renato, por favor. O Jéder levou a mão na coxa esquerda, reclamou de dores e o Odivan está no aquecimento. Você vê o Odivan no aquecimento, daqui a pouco pode entrar. Aí o Jéder jogou praticamente todas, só falhou num jogo. E aí o Juninho. Viola fez um dos gols do primeiro jogo da decisão, cobrando o pênalti. Olha lá o Pedrinho para fazer a cobrança do escanteio. Vem levantamento, Júlio César. Olha, Luiz, uma notícia triste agora. Um elevador despencou aqui no Maracanã, 6 andares abaixo. É preciso confirmar se o elevador tinha pessoas dentro, torcedores. Daqui a pouco outras informações. Aí o Petkovic recebeu na frente. Tem o Beto, rolou no Beto, bom passe. Reinaldo chegou, é pra ele, o chute saiu fraquinho. Foi muito atrás o passe do Beto. E o chute do Reinaldo não saiu legal. Odivan no aquecimento, daqui a pouco no campo. Aí o Paulo Miranda abre os braços, reclamando do posicionamento dos companheiros, né? Jogando com o Jorginho Paulista. Vai sair o Jéder já. Olha o Euler, recebeu na frente, a chance do empate. Não está valendo o lance de ataque do Euler. O assistente já estava marcando, o Léo Feldman demorou um pouquinho para apitar. Eu estou de olho aqui no assistente, quando o Euler recebeu, o assistente, ato contínuo, marcou o impedimento, José Roberto. O Elson Passos é um bom assistente, você vê que nesse momento o Euler já está na frente, ele está pelo menos 1 metro à frente, corretamente, o assistente marcou e o Léo incontinente. Esse Elson Passos, esse assistente nós acabamos vendo que está indicando a substituição. Impedimento bem marcado. Bom, Noronha, entre o Odivan e o Jéder, estava meio que tomando conta não só da zaga, como do posicionamento dos volantes aí do time do Vasco.
E aí cria mais um problema para o Vasco. Se de repente precisar tirar o Clebson, mata qualquer alteração tática que o Joel queira fazer. Aí o Petkovic inverte o jogo agora buscando o Alessandro. 34 minutos e 15 do primeiro tempo, Flamengo 1 a 0. Gol desse aí, do Edilson, cobrando o pênalti. Você vai rever já no show do intervalo. Veio o Cássio, jogou no Pet, devolveu no Cássio, marcado pelo Clebson, levantamento, Elton. A bola quicou, o assistente está marcando o escanteio. A bola quicou, tirou completamente o raio da defesa que ele havia programado e acabou o Flamengo levando sorte, arrumando o escanteio. Vai lá para fazer a cobrança o Pet. Às vezes ele tenta diretamente para o gol, hein? Fernando vai para a área, Juan também, vem o levantamento, fechado. Ela vai para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, via Embratel, seu dinheiro fala mais. Odivan 13, tá aí entrando, saiu o Jéder, machucado, número 3 no Vasco. Veio Rocha. Na esquerda com o Cássio. Ele que sofreu o pênalti. Vai pra cima da marcação do Clebson, vai levando vantagem no duelo. Aí o Petkovic. Tem o Yugoslavo, tem o Alessandro livre, nem viu. Jogou no Alessandro. Dominou, tentou o chute, Torres. Bola sobra com o Jorginho. Edilson e o Juninho. Aí o Edilson. Falta. E o Juninho, o Edilson, o Joel Santana. Ameaçou ir embora. Veja, ele está na entrada do túnel. Quase caiu o Joel. Ficou desesperado o técnico do Vasco. Veja, ele está com, veja a perna, os dois pés nos degraus ali da escadaria do túnel. Foi falta, Raid? É um lance difícil, porque o Juninho Paulista tomou a frente do Edilson na velocidade. O choque, olha lá, vamos acompanhar aqui, ó. Ele toca a bola, o Edilson cai antes e não há, na minha opinião, infração. Ele, olha lá, ele vai tocar a bola embaixo, aqui, ó. Ele tocou e faz a alavanca. Alessandro devolveu no Pet. Pedrinho jogou lá pro meio de campo. Leandro. 36 do primeiro tempo. O Flamengo precisa de mais um gol. Ou de 2 de diferença, você sabe, para ser o campeão. O Vasco vai segurando o título. Olha o Cássio. Levou com habilidade. Lance limpo, lance limpo. Vem o Vasco no contra-ataque. Aí o Pedrinho. Viola. O Mário mais uma vez desfalca o Vasco, machucado na batata da perna direita. Daqui a pouco o resultado da enquete do primeiro tempo, hein? Quem é melhor, Júlio César ou Elton? Já pra você. Aí o Euler. Vai pra cima da marcação com o Alessandro. Viola tá na área, Euler. Jogou no Juninho, devolveu no Euler, Juan. Aí o jogando com muita categoria o Juan. Lá do campo de defesa, o Jorginho tem que fazer a falta e vai ser punido com o cartão amarelo. E aplicado corretamente, o Juan fazia uma bela jogada e foi derrubado faltosamente por trás. Olha essa jogada aqui, ó. Ele saiu por trás, intencional, perfeito o cartão amarelo. Internauta de todo o Brasil, já o resultado, porque o Flamengo vem aqui. Você tá vendo o Jorginho aí punido com o cartão, porque ele tá sendo atacado lá no seu lado, né? Pelo Alessandro. Edilson. Desarmado pelo Fabiano Heller. Euler escorregou o Juan e fez a falta. Se viu obrigado a fazer a falta, é uma falta intencional. Tem que manter o critério agora, o Léo Feldman. E o Léo tem critério. A aplicação do cartão, você vê que o Juan caiu, no que ele caiu, não teve possibilidade de continuar jogando, tentou meter a mão na bola e faz uma falta grosseira, bem aplicado o cartão amarelo. Termina o primeiro tempo no Morumbi, 0 Corinthians, 0 Botafogo. A exemplo do domingo passado, o primeiro tempo também foi 0 a 0 lá em Ribeirão Preto. O Botafogo tem que vencer por 4 de diferença para ser campeão em São Paulo. O Corinthians está fazendo a festa do título lá em São Paulo. O Vasco está um pouco sem inspiração, né? Você vê que está tocando a bola, rodando, sem conseguir a jogada. Conseguiu agora com o Jorginho Paulista. Aí o Jorginho
Euler faz a aproximação, tentou jogar no Pedrinho, vai pro fundo, Juan acompanha, o Pedrinho cai e o Júlio César fica com a bola. Internauta, quer saber quem é melhor? Júlio César, esse que tá saindo jogando aí, ou Elton? Vamos lá. Quem é o melhor goleiro? Elton, 47%, Júlio César, 53%. Torcedor do Flamengo participando. Aí o endereço para você, claro que 53-47 é um empate. Vitória do Júlio César, tudo bem. Mas isso o número demonstra bem o equilíbrio dos dois. Paulo Miranda, o passe errado. Petkovic, Beto pela direita. Reinaldo marcado por dois zagueiros, recebe. Sai o Odivan, veja o Reinaldo, tenta o drible. Ganha do Odivan na primeira. Vai para a área, Petkovic pedindo. Reinaldo levantou no Beto, Fabiano Heller. E agora o Beto não está na posição de marcação. O Edilson volta ali, veja. Pedrinho jogando com o Jorginho Paulista. ...40 minutos. Olha o Euler, recebeu bonito. Viola vai para a área, Euler. No fundo, cruzamento. Chega para tirar o Fernando. Está jogando o Beto. Pedrinho com ele. Lance normal, a bola não saiu. Fabiano Heller jogando no Juninho. Vai passando o Clebson lá pelo comando. Euler na esquerda. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, o Itaú tem tudo. Só falta você. Aí o Alessandro. Alex Mineiro, olha só o Viola, recebeu na área, pode empatar, Viola, rolou, Juninho, gol! Torcida do Vasco e está homenageando a menina Bruna, filhinha dele e da Juliana, nascida na sexta-feira. Juninho, craque do Vasco, recebe do Viola um passe açucarado, de pé direito, balança a rede do Flamengo. A dividida Viola-Juan, jogadores do Flamengo ficaram pedindo a falta. E na sequência o gol de empate do Vasco, que pode perder até por um de diferença e vai ficando muito próximo do título. Em homenagem à Bruna. Tá certo, Juninho. Diga, Noronha. Olha, o Viola fez uma jogada que ele não costuma fazer, ou seja, levantou a cabeça, olhou para ver quem estava chegando, viu o Juninho, entregou com o gol aberto para o Juninho marcar. Que primeiro tempo no Maracanã, hein? Luiz, para tranquilizar as pessoas que estão em casa, o problema com o elevador, no hall dos elevadores, no que dá acesso às tribunas, o elevador realmente sofreu um desnivelamento, chegou a balançar, caiu um pouquinho, mas só 3 pessoas saíram feridas levemente, com escoriações leves, não houve vítima, está tudo bem com as pessoas que estavam no elevador. Graças a Deus, tudo certo, sem ninguém ferido gravemente nesse problema aí com o elevador aqui, um dos elevadores do Maracanã. Aí o Pedrinho, já o show do intervalo, os lances que provocaram discussão do primeiro tempo, os gols, tudo para você. E as decisões estaduais. Olha o Juninho, olha o camisa 10, pé direito, jogou para fora. E agora é a vez do torcedor do Vasco. Faz o Maracanã balançar, faz o Romário ficar claro, mais próximo de um título. Mais um título para o Romário. Machucado, não pôde participar da decisão. Aí o Beto, de presente para o Juninho. Olha o Juninho, ganhou do Fernando, pode virar o jogo, Juninho bateu, Júlio César. Que lance no Maracanã. O Flamengo parece que entrou em pane mental depois do gol do Vasco. Aí o Edilson. A falta sofrida pelo Reinaldo. Teremos 1 minuto de acréscimo. Já no show do intervalo, os gols do Maracanã, os gols pelos estaduais. É o domingo de decisão.
Na esquerda o Cássio. Recebeu, vai no fundo, cruzamentos. E o Torres fica com a bola. 44 minutos. Noronha, o empate é o resultado mais justo para o primeiro tempo? É porque o domínio do Flamengo foi claro, mas em compensação, quem mais perdeu oportunidade, quem mais teve oportunidade foi o time do Vasco. Houve um domínio do Flamengo e oportunidades perdidas pelo Vasco em contra-ataque. A última agora, aos 43 minutos, pelo Juninho Paulista. Aí o Leandro. Beto. Jogou na esquerda com o Rocha. Esse é o Cássio. Vem o Beto. Jogou no Rocha, preparou no Edilson, Alessandro livre. Aí o Edilson girou. Recomeça com o Leandro. 45 minutos, vamos a 46. Petkovic balançou o corpo, levou pela diagonal, tentou jogar no Edilson. Bola sobra no Alessandro. Aí faz o levantamento, sobe para tirar o Fabiano Heller. Pedrinho vai armar o contra-ataque do Vasco, hein? Jogou no Viola. Vai para cima do Fernando. Euler pelo comando, vem o Viola. Esse é o Juninho. Homem que empatou o jogo há pouco. Jogou com o Clebson. Esse é Euler. 45 minutos e meio. Jorginho. Alessandro na marcação. Jorginho ganha. Viola está na área. E o Edilson na bola. Aí o Juan. Presente para o Paulo Miranda. Inteligentemente jogou no vazio. Vai lá o Odivan. 46 minutos. Apita Léo Feldman. Está encerrado o primeiro tempo. Começa o show do intervalo com o Renato Ribeiro e o Eric Faria. Conversar aqui com o Beto. Beto, o Flamengo fez 1-0, saiu na frente, mas bobeou no fim aí e acabou se perdendo no jogo. Ah, com certeza. O time tem que conscientizar que esses erros são fatais. Temos que acertar. Renato Ribeiro. Ouviu o Juninho? Esse gol a ela e agradecer ao Viola também pelo gol. Nesse segundo tempo o placar interessa, mas o Vasco continua jogando da mesma forma. O Vasco tomou o gol, mas sempre começou a jogar do começo ao fim do primeiro tempo da mesma maneira. Eu acho que isso a gente tem que continuar. Luiz Roberto. Começar o segundo tempo no Maracanã. De 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Teve de tudo no primeiro tempo. Teve pênalti não marcado. Teve gol com falta do atacante no zagueiro. Teve pênalti marcado, 1-1. Do jeito que o torcedor de todo o Brasil gosta. Claro que o torcedor do Flamengo está preocupado. O time vai ficando mais distante do título. E o do Vasco, o vascaíno, vive aquela apreensão da confirmação do empate ou até de uma derrota por um gol de diferença. Preocupação lá do Fernando, aí o Adriano no banco de reservas do Flamengo. O Zagallo voltou bastante irritado para esse segundo tempo. Ele acha que o time bobeou na hora do gol, não poderia ter sofrido um gol aos 40 minutos do primeiro tempo, e ele não mexeu no time. O Flamengo é o mesmo do primeiro tempo. Aí o Vasco também é o mesmo que terminou o primeiro tempo. Ok, Renato Ribeiro, Eric Faria, os repórteres da Globo. O Flamengo tem que fazer 3-1 para ser campeão. 4-2, 5-3, 2 de diferença. O Vasco pode perder por até um gol de diferença. Venceu domingo passado por 2-1. E como teve melhor campanha, na verdade o critério era vencedor da Taça Rio, né? São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. A bola já está rolando no segundo tempo. Estamos com 16 horas e 11 minutos. Vamos agora a 11 minutos já de atraso para o reinício de jogo. Juventude 1, Grêmio também 1, a decisão na Serra Gaúcha. Bola também rolando no segundo tempo. Zinho fez o gol do Grêmio, Márcio fez o gol do Juventude, lá ainda não recomeçou não. Vamos para o reinício de jogo no Maracanã. Valendo o título estadual primeiro do novo século, do novo milênio. Autoriza Léo Feldman, bola rolando. Começa o segundo tempo de Vasco 1, Flamengo também 1. 45 minutos para o campeão estadual do ano. Aí o Cássio ganha do Juninho, leva bem pela diagonal.
Olha o Cássio, adiantou e perdeu para o Paulo Miranda. Vem o Beto. Com velocidade, bota na frente, tem o Petkovic passando. Ganhou também do Paulo Miranda. Agora sim jogou no Pet. Cássio passou na esquerda, Pet clareou, levantou Edilson. E no escanteio. A cabeçada do Edilson não saiu legal. Até pela estatura, não é um fundamento que o Edilson curta muito, né? Vai lá o Petkovic na cobrança do escanteio. Ele fez 2 gols olímpicos, 2 gols de escanteio com a camisa do Flamengo. Um deles contra o Vasco. Aí o Pet, aí vem a cobrança. Subiu o Clebson. E o Torres joga para a lateral. São os primeiros movimentos do segundo tempo no Maracanã. O Vasco vai conquistando o título estadual. É a cobrança do Beto. Olha o Cássio recebendo na esquerda. Reinaldo na área, vem o cruzamento e o Paulo Miranda. Rocha. Aí o Alessandro. Edilson. De novo Alessandro. Jogou no Edilson. Pisou na bola, ganhou do Pedrinho. Rocha fica mais atrás, o Edilson não toca, vai voltando e recomeça com o Fernando. Mais uma revelação do Flamengo, Fernando. O goleiro e os 4 zagueiros formados na Gávea. Mais ainda o Rocha e o Reinaldo. 7, portanto, do time que está em campo. Ali o Cássio na cobrança. Rocha. Mais atrás no Pet. Veja o Beto. Petkovic tentou um toque diferente ali, mas a bola ficou no corpo do Viola, que sai jogando. Beto recupera. Olha o Petkovic. Cássio na esquerda. Petkovic jogou no Beto. Devolveu, a bola tocou no corpo do Pet. A bola era pro Cássio. A tentativa do Beto nesse passe. Fernando. De novo no Rocha. Edilson, tem o Alessandro livre do lado direito. Aí o passe é para ele, vem o Alessandro. Recebe, vai para a área o Alessandro, balançou o corpo. Torres toca para escanteio. O Jorginho Paulista que jogou essa bola para escanteio. Olha lá o Cássio na cobrança do escanteio. Demorou para sair do lado esquerdo e agora vai chegando. E o Flamengo vai com os 2 zagueiros. O Fernando é muito grande, tem 1,90 m, jogador mais alto em campo. Vem também o Juan. Vem a cobrança. Olha o Juan, subiu, a bola passou pelo Elton. E sobrou com o Paulo Miranda. Agora o Juninho, do jeito que ele gosta de sair para arrancada no contra-ataque com velocidade. Viola passou pelo comando, Juninho. Marcado pelo Rocha. Agora chega o Fernando. Aí o Juninho bota na frente. Mandou seguir o Léo Feldman. Foi falta não, Zé Roberto Reit? Na minha opinião foi. Ele usou o braço. O critério do braço é difícil. O ângulo não é favorável, mas ele com o braço ele tira o Juninho da jogada. Aí o Edilson. Vai passando o Cássio na esquerda. Tem o Edilson marcado pelo Odivan. Beto. Jorginho Paulista. Ela sobra no Alessandro, ajeita no Leandro. Passe errado nos pés do Juninho. Aí pro Viola. E o Euler tá livre do lado esquerdo. Veja o Viola, tentou o chute. E a bola vai pela linha de fundo. O pé direito do Viola é absolutamente nulo, né? Ele deu um peteleco na direção do gol. E era difícil para ele passar a bola pro lado esquerdo, exatamente porque tinha que usar esse pé direito que é deficiente. Vem o Flamengo de novo com o Beto. Falta sobre ele. Cobrou rapidamente. O Flamengo tem que fazer
Mais 2 gols se quiser o título. Tem que fazer 2 de diferença no placar. Olha o Pettis. Clareou o chute, Elton. Internauta de todo o Brasil participando. Hoje o chute do Elton, a defesa do Elton, quase que a bola escapa da mão do Elton ali. Internauta de todo o Brasil participando da nossa transmissão. Temos também uma enquete para você neste segundo tempo. Preocupado com o relógio, com a hora, com o cronômetro, Zagallo. Quem é o craque do Campeonato Carioca? Romário? Edilson? Juninho? Beto? Euler? Petkovic? O endereço está aí na sua tela. Agora quero ver quem que o internauta vai escolher como craque do Campeonato Estadual. Olha o Juninho aí, driblando mais um. Aí desarmado pelo Juan. O Juninho ficou reclamando muito com o Viola. Aí o Beto. Petkovic na esquerda. Beto domina, gira. Jogou no Edilson, mas o Pedrinho intercepta bem. Contra-ataque do Vasco no Euler. Viola vai pelo comando, agora o Fernando chega na marcação. Euler e Juan. Euler. Bola voltou no Juninho. Esse é o Pedrinho. Paulo Miranda. As Américas, África, Japão, a Globo Internacional mostrando ao vivo a decisão do Campeonato do Rio, do Campeonato Estadual. Olha aí o Clebson, recebe, levantou, tá marcado o impedimento do Pedrinho, que tá mandando na trave. Não tá valendo esse ataque não. O Léo Feldman marcou o toque do Pedrinho, mas o assistente já marcava o impedimento. Aí o impedimento é claro, você vê que no momento do passe, que é o que interessa, os 2 jogadores vascaínos estavam à frente. E nesse momento, Pedrinho ainda leva o braço em direção à bola, caracterizando mão na bola. Mas o impedimento foi a primeira infração. E daqui a pouco, depois do futebol, Xuxa e Faustão, juntos e ao vivo com a festa dos campeões do futebol. E no Flamengo a preocupação é com o Beto, ele vem jogando machucado já há 2, 3 partidas, um problema no joelho direito. Inclusive ele confessou que está jogando à base de analgésico, por isso agora uma preocupação porque ele começou a mancar e pôr a mão no joelho machucado. Petkovic. Aí o Flamengo para o ataque, veja o Pet, driblou o Paulo Miranda, foi para a área o Pet, levantou para o Edilson, gol! Lúcido, isso é um passe exato para Edilson de cabeça, fazer o segundo do Flamengo aos 8 minutos do segundo tempo, 16º dele no campeonato e deixa o Flamengo no páreo, abrindo a disputa do título. Olha, tal como no gol do Viola, do Juninho, Viola olha, espera a chegada do Juninho Paulista, agora o Pet fez a mesma coisa, olhou, viu o Edilson vindo de trás e jogou na cabeça do companheiro. Belo passe. Edilson e Pet que normalmente se estranham, não são lá amigos e tal, mas o Pet costuma definir o seguinte: a gente tem que se entender dentro do campo, fora pouco importa. E agora funcionou. Aí o Juninho passou o Clebson, é pra ele. Clebson tentou o drible e a falta do Cássio. Falta ótima para o Vasco da Gama, do Cássio no Clebson, e dali o Juninho já tá com a bola nas mãos. Torcedor botando a energia para fora. Paulo Miranda vai lá, ajeita a bola, Juninho também. Veja só, mais ou menos aí sem a rede, claro, a visão do goleiro, né? Jogadores ali na frente é complicado, né? A bola desvia alguém, como aconteceu no último domingo, que o Juninho fez o gol da vitória do Vasco. Faltas cometidas, 26 pelo Vasco, 11 pelo Flamengo. Juninho Paulista cobra muito bem, tem feito gols importantes. Pedrinho deixou, Juninho na cobrança, na trave! Bateu no travessão a bola do Juninho. O Júlio Sérgio já tinha ido, ficou olhando, torcendo. Agora o Edilson levanta os braços, pede o apoio da torcida e é atendido.
Fernando faz a proteção para a saída do Júlio César. É um clima de decisão no Maracanã. Um fato curioso, agora o Zagallo ele tem as orientações do Prima, que é seu assistente, via celular. O radinho não está funcionando, ele está com o celular à beira do campo falando. Leandro levantando no Cássio. Na esquerda, veja o Cássio, agora Torres na marcação. Se aproxima o Rocha. Veja o Rocha dominando. Faz o levantamento para o Edilson ou o Reinaldo. O corte foi do Fabiano Heller. Bola volta no Petkovic. E o Zagallo agora desligou o celular. Veja o Pet. Jogando no Juan. Alessandro pela direita. Reinaldo no comando. Edilson. Paulo Miranda. Euler, o contra-ataque, ele é muito rápido. Olha o Euler. Pet acompanha desesperadamente. Euler pode empatar o jogo. Adiantou, Júlio César saiu. Euler driblou. Tentou jogar no Viola. A bola foi tocada para escanteio. Que jogo no Maracanã. Olha o drible. Júlio César evitou de fazer o pênalti. E funcionou a tática do Júlio César, né? Você faz o pênalti e o Viola ficou lá esperando o passe do Euler. Vai lá o Juninho Paulista na cobrança do escanteio. Vem levantamento, Fabiano Heller, Viola, Júlio César. Já faz a ligação lá para o Edilson. Que bola, hein? Edilson domina, marcado pelo Jorginho Paulista. Não tem ninguém para passar o Edilson. Por isso que ele ficou protegendo essa bola e acabou perdendo. Fabiano Heller. Tem que ir sozinho. Porque o Euler e o Viola ficaram adiantados. Não voltavam. E aconteceu a falta. Enquanto que na Serra Gaúcha o Grêmio faz 2-1 sobre o Juventude. Gol do Marcelinho Paraíba. Já está vendido para o Hertha Berlim, mas vai, time da Alemanha, mas vai ajudando o Grêmio aí na Copa do Brasil e no estadual. Vai pedido o Viola. Já está marcado o impedimento pelo assistente, mas Léo Feldman deixa o jogo prosseguir. Botou a mão na bola, ele tinha mandado o jogo seguir e o Léo Feldman não olhou para trás. O Leandro parou a bola com a mão, não teria que ser falta, José? Não, deixa eu explicar o que aconteceu. Ele não viu o assistente marcar o impedimento, mas o Leandro foi trancado por trás, ele marcou essa falta. E o Leandro pega a bola e cobra. Ok. Aí o Petkovic. São 13 minutos no segundo tempo no Maracanã. Alessandro no comando. Reinaldo. Cortou o Clebson. Vale contra-ataque do Vasco, Flamengo 2-1. O Vasco vai conquistando o título. O Flamengo precisa de mais um gol nessa situação para conquistar o título. O tricampeonato, tão sonhado tricampeonato. Euler, ele e Juan. Ganhou o Euler. Outro drible sensacional, Júlio César. Júlio César salva o Flamengo. O Juan agora está procurando o Euler, né? Tá aí o Júlio César. Desde os 12 anos no Flamengo, tem 21 anos. Com certeza o seu Espíndola, mamãe Dona Fátima, vovó Rita vibrando com a atuação do goleiro. Olha o Petkovic aí. Vai pra cima da marcação do Clebson. Jogou no Beto, clareou, pé direito. Bola voltou no Edilson. De novo o Beto. Balança o corpo, Beto. Jogou pro Reinaldo, girou, tentou um chute, foi desarmado. Agora o Jorginho Paulista não permitiu a finalização correta do Reinaldo, né? Falta do Rocha sobre o Juninho. Globo, a gente se vê por aqui. Olha o Euler na dividida com o Juan. Desta vez o Juan. É um duelo muito legal, Juan e Euler, né? Aí o Beto. Torcedor do Flamengo neste momento acreditando mais. Zagallo conversa com o Roma nesse momento. Coincidentemente o Zagallo pediu para o Roma se levantar aos 13 minutos. Todo mundo sabe que o Zagallo é supersticioso com o número 13, né? Que coincidência. Ou então foi pensado. Rocha no Leandro. Edilson. Viola na marcação. Alessandro. Edilson se aproxima, fez os 2 gols no Flamengo. Aí o Edilson. Jogou no Alessandro. Praticamente na linha de fundo.
Marcado pelo Jorginho. Se apresenta o Leandro, já recebe. Aí Chuveirinho. Corte do Torres, bola voltou no Rocha. Jogou na esquerda com o Cássio. Cruzamento equivocado, Rocha briga, desarmado. Paulo Miranda no Juninho. Contra-ataque do Vasco. Juninho com o Viola. Ele e o Fernando. Vem o Viola. E o lateral é do Flamengo. Denise Fraga vai contar no retrato falado a história de uma aeromoça que é capaz de tudo para não perder o emprego. Você já sabe, 8h30 da noite no Fantástico. Olha o Reinaldo. Edilson. Isso acabou tocando no Jorginho com o pé direito, no Jorginho Paulista. Ele se desculpou no mesmo instante. Parece que ficou tudo bem entre os dois. Juninho. O Petkovic faz sinais para o banco de reservas, avisando ao Zagallo que o Beto não tem mais condições de jogo, está mancando, reclamando de dores no joelho. Vai entrar já já o Roma. Beto reclamando de dores. Está lá ajudando o time. Aqui vem o Vasco com o Pedrinho. Olha o Jorginho Paulista. Viola está na área. Ele tentou jogar no Juninho. Chegou bem o Leandro. Aí faz a ligação com o Beto. Veja aí o Beto. Brigou. Perdeu. Paulo Miranda e a falta do Beto. Beto que adotou um garoto lá em Cuiabá. Aqui no Rio, que levou para Cuiabá, mora lá com o seu Zé Carlos, que é pai do Beto, o Wallace. Nós vimos hoje no Esporte Espetacular. Emocionante essa história do Beto, que adotou um garoto, tirou um garoto das ruas. Beto que deve ser substituído já já no jogo do Maracanã. E aqui Fabiano Heller. Em tese o Flamengo com um homem a menos. O Beto ficou lá no meio de campo. E ninguém voltou para compensar, nem o Reinaldo, nem o Edilson. E o Vasco vem com o Heller. Sofreu a falta. Jogo parecido com o primeiro tempo, o Flamengo dominando, tem mais a bola no pé. E o Vasco tentando uma reação, mas não consegue, não tem jogada para chegar ao gol. Só quando consegue sair no contra-ataque com o Flamengo em cima. Assim como está, fica difícil para o Vasco. E a primeira substituição, Roma, 18, sai Reinaldo, número 8. Fabiano Heller levantando para a saída do Júlio César. Impresso o Júlio César, mas não tem um companheiro. Agora sim descolou esse passe para o Cássio. E que passe com a mão direita, hein? Fundamento que o Elton faz muito bem. O Júlio César também vai exercitando, mostrando aí que tem condições também de sair jogando legal com as mãos, né? Edilson. Rocha virando para o Alessandro. Tem liberdade o Alessandro agora. Só nesse momento é que o Jorginho vai lá para fazer a marcação. Vem o Alessandro, jogando no Rocha. Liberdade, pode até tentar o chute o Rocha. Levantou no Edilson, dominou o Odivan. Quando o Edilson foi balançar o corpo para o drible. E o Odivan agora... Quase que ele mandou embora o Jorginho, né? Que bronca do Odivan. E agora aqui a primeira substituição, mas o banco de reserva do Flamengo está muito confuso, porque o Petkovic avisou o Zagallo do problema do Beto, mas o Beto não quer sair do jogo, o Jorginho já está no aquecimento, o Zagallo grita, o preparador físico do Flamengo grita, mas o Beto não dá ouvidos, ele quer continuar no jogo. Portanto, Roma no lugar do Reinaldo, mudança tática do Zagallo. Provavelmente para dar mais velocidade ao ataque do Flamengo. Agora, é incrível a situação, né? Quem decide se o Beto fica em campo? É ele o jogador? É o técnico? É o Petkovic? Quem decide isso? E o 15, Jorginho, está no aquecimento. Olha para fazer a cobrança o Alessandro. Juan vai para a área, o Fernando também. Olha o tiro direto pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, batata pet, tudo pet Guaraná Antártica. A confusão continua aqui no banco do Flamengo. O Reinaldo, que foi substituído, falou assim: professor, o Beto não tem condições de jogar. O Zagallo foi para a linha lateral e começou a gritar pelo Beto novamente. É porque em tese, Noronha, a melhor formação para o Zagallo, com a entrada do Roma, seria recuar o Reinaldo e não tirar o Reinaldo.
E agora o Zagallo tá com cara de indignado, né? A confusão é exatamente a que eu disse. Quem vai determinar? É o Beto que vai dizer se quer sair ou não. Petkovic que pediu para ele sair, que ele tá machucado, o Zagallo, enfim, é difícil a situação. Enquanto isso, o técnico Joel Santana está visivelmente nervoso, mas em silêncio em relação aos jogadores. Poucas discussões. Você vê a reação do Beto, o Zagallo. Há pouco você viu gritando, Beto, Beto! E aí, né? E o Grêmio chega ao terceiro gol lá em Caxias. Marcelinho Paraíba de novo. Grêmio 3, Juventude 1. Aí o Petkovic. 21 minutos. Praticamente na metade do segundo tempo. Vem o Alessandro. O Flamengo precisa de mais um gol. O Vasco joga para segurar esse placar. Pelo menos esse placar. Aí é o limite do Vasco da Gama. Perder por um gol de diferença. Edilson, artilheiro do campeonato estadual, jogou no Beto. Devolveu no Edilson. Beto brigou e ganhou. Olha o Rocha. Jogou no Roma. E o escanteio. O Roma partiu depois. Foi na expectativa ali da bola nos pés. Mas o Rocha jogou na frente. Quase que ele não chega. Escanteio já cobrado. Aí o Roma. Exagerou nos dribles. Perdeu. Juninho, agora contra-ataque. Velocidade com o Euler. Ele e o Alessandro. Melhor para o Alessandro. Outra vez no Roma. Alessandro se manda pela direita. Acerrado, segundo do Roma. 2 seguidos. Juninho. Olha o Viola. Com ele o Fernando. Júlio César saiu da área. Driblou o Viola. Jogou no Cássio. Recebe o Petkovic. 22 minutos do segundo tempo. 2 gols de Edilson para o Flamengo. Um gol de Juninho Paulista para o Vasco da Gama. Aí o Roma. Outro passe errado. Jorginho chegou na recuperação. Olha o Vasco. Tropeçou, Jorginho. Retribuiu, né? Ele tropeça. Ele tropeça com o bico do pé. Aí pela direita chegando o Flamengo. Beto botou na frente e a falta sobre o Beto do Fabiano, do Torres. O desespero do Zagallo e a falta sobre o Beto. Aconteceu, não, Reit? Aconteceu, claramente. Perfeita a falta. Perfeita a marcação da falta. E uma falta perfeita. E o Beto desiste de cobrar a falta, porque não está legal com o joelho direito. Mas persiste em seguir no jogo. Olha lá o Petkovic para a cobrança. Preocupação do Elton. Jogo dramático no Maracanã. Olha o Pet. Levantou para o Juan. Corte do Fabiano Heller. Bola volta no Petkovic. Viola vai na marcação do Pet. Falta do Viola. Olha lá o Pet para a cobrança. O Flamengo precisa de mais um gol. O Vasco tem que segurar pelo menos esse placar para ser campeão estadual. Olha lá o Petkovic na cobrança. Aí vem o levantamento. O Alessandro, a bola voltou no Cássio. Domina. De esquerda a bola tocou no Juninho Paulista. E o Juninho, né? Que importância tática ele tem. Ele saiu praticamente a 2 metros do Cássio quando a bola estava viajando para conseguir evitar o chute. O Zagallo está desesperado com o Euler. Alguém tem que marcar o Euler. É o Cássio que vai voltar lá. O que ele quer é que fiquem 3 defensores marcando 2 atacantes, vai ter que ficar um na sobra, né? É isso mesmo. Vai lá para fazer a cobrança do escanteio o Petkovic. De vez em quando ele tenta diretamente para o gol. Já está autorizado. Vai o Pet na cobrança. O Juan está lá na área. Fernando também. Vai o Pet. Para a bola. Fechado. Elton. E a falta sobre o goleiro. Globo, a gente se vê por aqui. Rainha Sister Interaction, único sistema de amortecimento interativo.
falta foi dentro da pequena área. Onde é que o Elton tá botando? Na entrada da área. O Juan segurou o Odivan, né? Na dividida ele subiu com o goleiro, mas ele se apoia no Odivan. O Juan, a falta foi do Juan no Odivan. Mais uma vez aí, veja só como ele vai segurar. O internauta está dizendo o seguinte: aqui todos torcem pelo Vasco, de lá de Portugal, mas eu sou Flamengo. É o Leandro Henning de Lisboa, com 21 anos, e está interagindo conosco. Petkovic, deixadinha no Rocha. Aí Cássio. A torcida do Vasco pede Dedé. Petkovic, girou, tocou no Roma. Falta do Pedrinho no Roma. Pedrinho ficou de frente ali pro Feldman, alegando que não fez a falta. E você entendeu como, Raíssa? Eu entendi como falta no carrinho. Você vê que ele não atinge a bola, ele atinge, ó, nesse momento. Ele não atinge a bola e atinge o Roma, que projetava-se em direção a ela. Olha lá, vamos agora, olha lá, esse pé esquerdo dele o derruba. E daqui a pouco, depois do futebol, Xuxa e Faustão, ao vivo, juntos na festa dos campeões. E o Pet, que andou meio embaixo com a torcida do Flamengo, qualquer falta na entrada da área, a torcida grita o nome dele. Vai lá o Petkovic para fazer a cobrança da falta. 26 do segundo tempo, o Beto fica mais atrás. O Flamengo busca mais um gol para tentar o título estadual. Vai o Pet, não bateu não. Reclama com o posicionamento dos jogadores do Vasco na barreira. O Léo Feldman está botando ordem na casa, porque como os jogadores do Flamengo querem ficar à frente da barreira, o jogador, principalmente o Viola, estava empurrando e não pode. De novo o Pet ajeitou novamente a bola. Ele e o Beto. Petkovic para a cobrança. Já está autorizado. Olha o Pet. A batida tocou na barreira. E o escanteio. O Torres, o mais alto dos jogadores do Vasco, tem 1,87 m. O Vasco está deixando perigosamente se pressionar pelo Flamengo. O Flamengo está em cima, a possibilidade de fazer o terceiro gol, porque o Vasco não consegue mais nem organizar o contra-ataque. Petkovic no escanteio, olha a cobrança, fechada. Elton foi lá para ficar com ela e já faz a ligação para o Juninho. É preciso nesse fundamento, Elton. É muito rápido nesse fundamento. Juninho tem o Euler pela direita. Tentou levantamento no Euler. Júlio César saiu para defender. O Vasco querendo o 22º título de toda a sua gloriosa história. O Flamengo quer o 27º. O tri. O quarto tri da história do Flamengo. Aí o Leandro. Alessandro. Levou pelo meio, Roma passou mais pela direita. Alessandro, lance individual. Jogou no Roma. Tentou na dividida o corte do Paulo Miranda. Aí Fernando. Rocha arrumando no Cássio. Vem o Cássio com o Juninho. Léo Feldman marcou falta do Cássio sobre o Juninho. Ele entendeu que o Cássio colocou o braço entre, olha lá, nesse momento, com o braço direito impediu a progressão do Juninho, que é verdade. Daqui a pouco o Dedé, camisa 18 no Vasco. O Washington empata, Paraná Clube 1, Atlético também 1, resultado que força a realização do terceiro jogo. E olha, nos últimos 15 anos, apenas uma vez o time que venceu o primeiro jogo perdeu o segundo e perdeu o título. Foi no ano de 97, o Vasco estava na jogada contra o Botafogo. O Vasco venceu o primeiro jogo, o Botafogo deu o troco no segundo, venceu por 1-0, aquele gol do Dimba, e conquistou o título estadual. O Botafogo é que tinha a vantagem dos dois empates. Vai sair Viola. Ô Luiz, e o Elton levou cartão amarelo no entendimento do árbitro, retardou o reinício do jogo naquela cobrança da falta que o Caixa tinha feito em cima do Juninho. E a discussão no Flamengo também chegou ao fim. O Beto finalmente pediu para sair. Vai entrar Jorginho, camisa número 15. Dessas duas mexidas, olha aí. Para o Roma, com ele o Odivan. E a bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Vamos ter agora a entrada do Dedé
no time do Vasco da Gama. O Léo Feldman chama a atenção do Viola, porque o Vasco, com este resultado, conquista o título. O Viola estava saindo lá calmamente, deixando o campo. Dedé, número 18, entrando no lugar do Viola. E agora todos os jogadores do Flamengo cumprimentaram o Beto. Ele também passou um por um, pediu apoio, raça, deu um abraço forte no Juan e está saindo agora para a entrada do Jorginho, número 15. Melhor para o Vasco dessas duas substituições, porque o Flamengo perde um jogador de criatividade e combate, arremate também, que é o Beto, para entrar um jogador mais de marcação, que é o Jorginho. Enquanto que o Vasco ganha velocidade para a entrada do Dedé, que é muito mais rápido que o Viola. Aí a falta do Juninho sobre o Leandro. Olha lá o Juan para fazer a cobrança da falta. Passamos dos 31 minutos. 14 minutos para o Flamengo fazer mais um gol. Ou para o Vasco segurar, ou empatar o jogo, evidentemente, para conquistar o título estadual. Edilson fez os dois, tem 16, é o artilheiro do campeonato estadual deste ano. É a 26ª vez em toda a história que o Flamengo fez artilheiro de um campeonato. Aí o Fernando, na esquerda com o Cássio. Aí Roma. Vem o Roma. Levou pela diagonal, marcado pelo Odivan, também pelo Dedé. Roma segue com a bola, queria falta. Juninho Paulista brigou. Cássio e o Dedé. Tudo limpo, segundo o Léo Feldman. Cássio botou na frente do Petkovic. Fernando dá uma de atacante, hein? Olha o Pet. Foi pra área, balançou o corpo. Não deu pro chute. Clareou. Jogou na direita pro Jorginho. E o Fabiano Heller joga essa bola para o lateral. Mas o Fernando não voltou até agora. E o Zagallo andando pra lá, pra cá na sua área técnica. Fernando no Jorginho. Jogou na direita no Alessandro. Roma, Edilson, vem o cruzamento e o escanteio. É a pressão do Flamengo no jogo. 32 minutos. Leonardo diminui, Juventude 2, agora Grêmio 3. Vai lá o Cássio para fazer a cobrança do escanteio. 33 minutos, é a contagem regressiva. Aquele clima de apreensão, a torcida do Flamengo não sabe se incentiva, se reza. A do Vasco está apreensiva. Aí o Joel, escanteio para o Flamengo. Cássio vai lá para a cobrança. Jorginho na área, vem o levantamento. Olha o Juan, subiu o Elton lá em cima. E corta, tira da área. Outra vez o Cássio. Petkovic. Aí o Pet. Protegendo, tentando a jogada individual. Agora sim vai para o fundo. O Juninho acompanha. Pet ganhou. E o Juninho acompanhou, perdeu. E a falta está marcando o Léo Feldman. Vamos ao gol do Paraná, o gol de empate do Paraná. Vamos lá com o Luiz Alfredo. Descolou Evandro. Olha só, chega Maurílio, cruzamento agora. Gol! Gol do Washington para o Paraná Clube. Aí o Cássio. Falta do Cássio de novo, marcou o Léo Feldman. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, via Embratel, seu dinheiro fala mais. Olha o Juninho, Alessandro. Chegou bem o Jorginho, jogou no Roma. Entrou com dificuldade no jogo o Roma. Público presente no Maracanã, 62.555 torcedores. Aí o Flamengo, tá lá o Cássio, saiu a bola. Zagallo uma loucura. Mas o juiz marcou, saída de bola. Um escândalo. Os repórteres do Fantástico vão mostrar como funciona a máfia das funerárias em São Paulo. 8h30 da noite no Fantástico. E daqui a pouco Xuxa e Faustão juntos, ao vivo na festa dos campeões estaduais. São Paulo está 0-0, mas claro, Corinthians está comemorando o título. 25º título da história corintiana. Jogo aéreo, 3 do Vasco, 20 do Flamengo com 10 do Pet. E o impedimento do Roma.
E aqui o Vasco vai se aproximando. Ainda tem jogo, o Flamengo está por um gol. Absolutamente indefinido o título estadual. Até porque o Flamengo tem o domínio do jogo. Impressionante como o Vasco não conseguiu. Só apenas no iníciozinho um contra-ataque. Depois parou, não conseguiu nem armar os contra-ataques. Fabiano Heller. Termina no Morumbi. Corinthians 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Corinthians, 25 vezes campeão paulista. Clebson com o Dedé. Falta do Fernando. Pela quinta vez o Vanderlei Luxemburgo conquista um título estadual. Olha o Jorginho. Jogou na esquerda com o Euler, botou na frente Alessandro, a bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, o Itaú tem tudo, só falta você. (36 minutos 50 segundos). Contagem regressiva para o fim do jogo no Maracanã. Impedimento no ataque do Vasco. Agora o Flamengo, Sérgio Noronha, ele não parte desesperadamente para resolver o jogo. Está jogando e esperando acontecer, digamos assim. Não, o Flamengo sabe que tem um adversário poderoso pela frente. O time do Vasco é um bom time, fez uma bela campanha no segundo turno. Enfim, ir à louca em cima do Vasco só agora, que agora nesse finalzinho tanto faz como tanto fez, né? O Flamengo pode arriscar tudo. Agora há pouco o Joel perguntou ao Clebson se aguenta, tá firme. O Clebson respondeu, aguenta até o final. O Flamengo vai ter que mexer mais uma vez por causa de problemas musculares. O Alessandro sentiu uma lesão. Vai entrar Maurinho, camisa 14, no lugar de Alessandro, número 2. E o Flamengo vem com posse de bola. Leandro, Alessandro mancando pela direita. Juan. A antecipação foi do Odivan. O Leandro não quis saber de ir pro combate, não. O Leandro saiu correndo, foi atrás do Euler, que já recebe. Olha o Euler, tem sido decisivo. Botou na frente, vai o Euler. Júlio César, defendeu Júlio César. Mais uma vez o talento do goleiro do Flamengo. Dividida limpa, sem falta, nem de um lado, nem do outro. E a defesa do goleiro Júlio César. Vasco esboça lá o grito de Vasco, Vasco neste vizinho de jogo. E temos hoje nesse jogo, acho que 2 dos melhores goleiros do Brasil, pelo menos dos jovens disparados, que são esse Júlio César do Flamengo e o Elton do Vasco. Como promessas de goleiros, são as melhores que eu vi nos últimos tempos. Lateral favorecendo o Flamengo. Tem pressa o Maurinho. Jorginho devolve no Maurinho. 38 minutos e meio. Flamengo precisa de mais um gol se quiser o tricampeonato. Veja o Maurinho. O Vasco se segura. Edilson vai para a área. Roma fica na esquerda. Bola no Rocha. O kick da bola atrapalhou o domínio. Rocha agora sim. Ajeita com o Roma. Passou o Cássio. Já recebe. Maurinho está na área. Vem o cruzamento. Corte do Torres e o lateral favorecendo o Flamengo. Aí o Torres, 34 anos. Comandando a zaga do Vasco. Aqui o Roma. E a falta do Odivan sobre o Roma. Daqui a pouco o Jorginho, camisa 15 no Vasco. E o Jorginho do Flamengo deu uma dura no Roma pela demora em passar a bola. E o Jorginho tetracampeão daqui a pouco no Vasco. Experiência nesse finzinho de jogo. 39,5. Petkovic na cobrança da falta. Ele chuta muito bem. Bate muito bem na bola. Talvez um dos melhores do futebol em atividade no Brasil. Vai lá o Petkovic para a bola, na cobrança da falta, passou pela barreira, Elton. Faz a ligação Elton com o Juninho. Falta do Cássio no Juninho, mais uma. Daqui a pouco, Xuxa e Faustão ao vivo, juntos, na festa dos campeões do futebol. Em São Paulo, o Corinthians está comemorando. E no Rio, 5 minutos para definição. Mais os acréscimos, né? Vai sair o Pedrinho. Tá impedido o Dedé. Mudança no Vasco da Gama. Noronha, entra o Jorginho aí. Experiência. Experiência só não. Seguraram o resultado, né, na realidade. Tira o armador e bota o jogador de marcação no meio de campo.
o Joel segurando o resultado, embora seja adverso na partida, mas lhe dê o título do campeonato estadual. Rodrigo fez o 4º do América Mineiro. Que fase do Atlético, hein? Aí o Beto no banco. Você viu a confirmação da mudança. Aí o Jorginho que entrou. Rocha, Petkovic. Maurinho passou na direita, ele preferiu jogar no Juan. Vem o Juan. Jogando no Maurinho. Vem o Flamengo, finzinho de jogo, Maurinho. Levanta para a área, foi o Rocha. Bola sobrou no Cássio. Domina, Clebson na marcação. Cássio levou para o lado esquerdo, foi para a área o Cássio, vai para a linha de fundo. Não dá para o cruzamento. Arruma o escanteio, não. Léo Feldman. Com o escanteio, claro. E o Cássio gritando com os companheiros. Termina em Curitiba, Atlético 1, Paraná 1, tem outro jogo. Aqui Petkovic na cobrança do escanteio. Olha a cobrança do Pet, cobrança fechada, Elton. E faz a ligação com o Juninho. Agora contra-ataque do Vasco. Que jogo no Maracanã. Vem o Juninho, Euler fica pela direita. Jogou no Euler. Dedé vai pelo comando. Euler pra cima, tenta o chute. Júlio César para defender. Aí o Cássio. Falta do Euler sobre ele. 41 minutos, 58 segundos. Chegamos a 42, fora os acréscimos. Léo Feldman ainda não indicou quanto tempo de acréscimo. Aí o Maurinho. Começa a ser ligados os refletores do Maracanã. Veja o Leandro. Jogou com o Edilson. Tentou levantar no Jorginho. E o Torres joga para escanteio. Não estava valendo o lance. Porque o Feldman marcou a falta sobre o Edilson. Os refletores ficaram acesos durante 20 a 30 minutos. Faltas cometidas, 39 pelo Vasco, 22 pelo Flamengo. O Flamengo muito mais com a posse de bola, muito mais exposto a sofrer faltas. E o Vasco segurando de qualquer maneira, evidentemente. Veja a preocupação do Elton. O Flamengo tem falta dali. O Beto normalmente é o homem que cobra dali. A reação da torcida do Flamengo, fazendo a corrente, passando a energia. São os instantes finais. Clima tenso no Maracanã. Vai para a cobrança Petkovic. Bate muito bem. Já fez 9 gols de falta com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco. Petkovic para falta. Cobrança. Gol! Presidente do Flamengo, desespero. O jogo ainda não acabou. O Vasco tem um grande time. Petkovic, número 10. Mas o terceiro dele no campeonato, 10º em cobrança de falta com a camisa do Flamengo. Que golaço do Petkovic. Aí o Nunes, ídolo para sempre da torcida do Flamengo. E o Vasco agora vai ter alguns minutos. Estamos com 44, mais os acréscimos. Que jogo, que decisão para abrir um novo século, um novo milênio. Diga, Noronha. Eu dizia que o Vasco se encolhia perigosamente. Deu terreno para o Flamengo fazer o terceiro gol, o que acabou acontecendo. Não pode jogar tão encolhido assim um time como o Vasco, ainda que levando a vantagem de poder perder por um gol de diferença. Acho que o Vasco se encolheu demais nesse segundo tempo e acabou sendo punido exatamente por esse encolhimento. E o detalhe agora é o seguinte, é que o banco do Flamengo, em função do gol, todo mundo saiu para comemorar e o Léo já avisou de lá. Só vou recomeçar o jogo com todo mundo fora. E vai acontecer uma demora acentuada, porque tem muita gente e a polícia fazendo agora o cordão de isolamento para obrigar as pessoas a retornarem às suas posições. Aí o Petkovic teve uma pichação essa semana na parede da Gávea. Ninguém sabe de onde veio, na verdade, né?
pedindo morte aos iugoslavos. Petkovic falou, deixa eles, tudo bem. Meu negócio é domingo lá dentro do campo. Vai sair jogando o Vasco da Gama. Teremos mais alguns minutos. Já passamos dos 45. O Flamengo consegue nos últimos minutos um gol que pode lhe dar o título de tricampeão. O quarto tricampeonato da história rubro-negra. O Vasco tem alguns minutos para tentar mudar de novo o curso da história. Que decisão, que jogo memorável. Aí o Juan. Ela vai sobrando no Torres. 4 minutos de acréscimo. Vamos a 49 em tese, né? 4 minutos. É o tempo que tem o Vasco para chegar ao gol de número 2 e conquistar o título. Evidentemente, Sérgio Noronha, que todos aqueles que gostam, que curtem o futebol, mesmo aqueles que perifericamente acompanham, todos sabemos que nada está resolvido, né, Sérgio? Não, até agora o Flamengo teve os méritos para vencer o jogo, como está vencendo por 3-1. Pelo espírito de vencer o jogo, de querer ganhar o jogo, de conseguir o resultado que lhe parecia muito difícil, até inalcançável em certos momentos. Aí o Roma. E a falta ou o lateral? Veja aí o Zagallo aos 69 anos. Alagoano de Maceió. Ele que foi tricampeão como jogador do Flamengo. De tantas emoções, de tantas conquistas, e nitidamente emocionado neste finzinho de jogo. O Flamengo tentando segurar a bola, 47 minutos, 2 para o encerramento. Olha lá o Petkovic brigando, ganhando, levando para a linha de fundo. E apenas o tiro de meta que favorece o Flamengo. Veja o desespero do Zagallo, ele grita com o Edilson e com o Pet, quer que todos os jogadores voltem. O Vasco tem um grande time, craques como o Juninho, como o Euler, vem para cima para buscar o segundo gol. Um gol que pode valer para o Vasco o título. A dividida do Maurinho, botou na frente, com muita força o Maurinho, mesmo assim ele consegue evitar a saída pela linha de fundo, caiu e a tiro de meta favorecendo o time do Vasco da Gama. O Flamengo vai se aproximando do 27º título. Quem tem mais é o Fluminense com 28. E o tricampeonato, o último tricampeão no Rio foi o Vasco. O Flamengo desde 79. E o Vasco vem pra cima. Será o quarto tricampeonato da história do Flamengo. 42, 43, 44, 53, 54, 55, 78 e 79 duas vezes. 79 houve 2 campeonatos estaduais. 48 minutos. Minuto final no Maracanã. Veja a preocupação do Fernando. Aí o Petkovic. Protegendo. Recebe o Pet, tenta o drible. O Divan na marcação. Mais atrás no Rocha. Veja o Rocha dominando, jogando no Cássio. Cássio tenta o levantamento para o Roma. Vai saindo o Elton. Ele e Roma. Melhor para o Elton na primeira. E na segunda também. Aí o Vasco, quem sabe no último ataque aos 48 minutos e 50. Foi falta no Euler. São os últimos segundos. Léo Feldman quer a bola mais atrás. Botou a bola, pegou a bola, Léo Feldman. O Flamengo é tricampeão. Aqui com o Zagallo, Luiz. Zagallo conquista o título. Muito emocionado, Zagallo, um título importante na sua vida. Fala, Zagallo, é mesmo título. Chorando muito, Zagallo. Tricampeão como jogador, agora tricampeão como técnico, Zagallo. Um homem de muitas conquistas, tá lagrimando, é muita emoção. Chora, Zagallo. Chora muito o Zagallo, não consegue nem falar. Briga, atenção, Eric, Juninho, Beto, Júlio César. Juninho, Beto e Júlio César, a briga. Jogadores do Flamengo, policiamento tenta conter. Jogadores brigando, não é a torcida, são jogadores. Beto, Júlio César na defesa do Beto, Klemer também. O policiamento, os jogadores do Vasco querendo o Beto. Agora o cachorro do policiamento ali, o cão do policial foi pra cima também do Beto. O Beto também conseguiu sair. E olha, nenhum jogador conseguiu agredir o Beto, pelo menos nas imagens que nós vimos. E o alvo é exatamente o Beto. Beto, o que houve aqui? Não, me sacanearam. Sacanagem, né? Viola aqui com o Beto. Beto, sacanagem, não é assim não. Jogadores em cima do Beto, porque o Beto foi fazer sinais da torcida do Vasco.
Vamos ver aqui o Petkovic, que com essa mesma camisa 10, há 2 anos, o Rodrigo Mendes fez um gol de falta e abriu o caminho para o tricampeonato com essa mesma camisa 10. Pet, o gol mais importante da sua vida, Pet? Com certeza, absoluta. Qual é a emoção de fazer um gol como esse, tricampeão? A emoção é muito grande. Eu caí no chão porque queria guardar esse momento, esse mais lindo momento. Depois do nascimento das minhas filhas, mais lindo momento na minha vida. Agora, Pet, Renato Ribeiro. Para você curtir o grito de tri. A gente chegando aqui no Zagallo. Zagallo muito emocionado. Não está se sentindo bem o Zagallo. As cidades que estavam acompanhando a decisão estadual. Agora também tem imagens do Maracanã. Tá aí o Petkovic, o herói, fez o gol do título. Diga, Eric. Primeira vez como titular do Flamengo, tricampeão, Júlio César. Chorando muito, é uma emoção indescritível, não? Não tem palavras. Júlio César, que foi um dos melhores jogadores em campo hoje, agora recebe um abraço do seu reserva, Klemer, com quem ele aprendeu bastante. Jogadores muito emocionados, não conseguem falar. Impressionante o gol do Petkovic. Você que ainda não viu, tá vendo agora no ângulo, aos 44 minutos. Aí o Petkovic foi pra galera, foi pra festa. O Flamengo fez o placar que precisava, 2 gols de diferença. Vence por 3-1 e é tricampeão estadual. Ouvindo aqui o Zagallo, a emoção de ser tricampeão como jogador, agora como técnico. Olha, eu acho que é importante isso tudo. São jogadores dentro de campo. Não se entregaram a momento nenhum, procuraram até o final e foi merecido, porque eles fizeram uma semana com tanta coisa contra e superaram isso tudo. É um tri gostoso demais. Zagallo, isso significa que você permanece durante muito tempo ainda como técnico? Olha, eu não sei, eu só sei que eles vão ter que me engolir. O Zagallo muito emocionado. Aqui com o Juan, que no jogo passado foi muito criticado pelas falhas, uma partida para entrar para a tua vida, para a tua história, não? O Flamengo, eles não conhecem. Acho que eles pecam muito, fazem muita besteira antes que o título acabar e sempre perdem. Aí o Juan fazendo um desabafo. Renato. A festa no Maracanã, o Eric e o Renato estão no gramado acompanhando. Corinthians campeão em São Paulo, Flamengo campeão no Rio. Já já, Xuxa e Faustão ao vivo na festa dos campeões. Negra. Olha que festa linda. Torcedor do Flamengo que acreditou de forma dramática no último minuto. O Mengão vai te ensinar. Quer jogar, o Mengão vai te ensinar. E os jogadores do Flamengo aí com a taça do tricampeonato. O Flamengo tem 3 estrelas no peito, sobre o escudo, e agora mais uma, são os 3 tris, agora são 4 tris vezes campeão o Flamengo. E o torcedor do Flamengo, claro, não deixa o Maracanã, nenhum torcedor do Flamengo se atreve. Em São Paulo, o Corinthians faz a sua festa. Campeão, Luxemburgo, você viu há pouco, jogado pelos jogadores, 5 vezes o Luxemburgo campeão estadual. E aqui a vez do Flamengo. Luiz. Ali o Petkovic fez o gol. O gol no último minuto. Diga, Renato. Aqui com o Petkovic novamente. O autor que deu o gol do título ao Flamengo. Pet, você fez o gol de falta. Gol com a camisa 10. Acho que lembrou os tempos de Zico para a torcida do Flamengo. Primeira vez que eu me sinto talvez um pouco merecido de usar essa camisa que foi de um grande jogador, grande ídolo, grande pessoa. Talvez acho que ele com certeza nesse momento podia ficar orgulhoso do jogador que todo mundo, a maioria está dizendo que está conseguindo lembrar o Zico. Então agradeço a eles, confiança, oportunidade. Eu vim muito de longe e ser querido da maior torcida do mundo, com certeza é maravilhoso. Às vezes tem as coisas que deixam a gente chateado. E aí eu estava chateado durante a semana. Mas eu conversei com muitos amigos que vivem perto de mim, amigos verdadeiros. E eles me falaram que tu tem todo o direito de estar chateado. Mas só lembra de nós que somos torcedores e que não temos nada a ver com isso. Só damos amor a vocês
damos alma, força, lembra a nós e tu vai encontrar a força para jogar no final. Esse me falou um amigo meu, Wilson, que mora no meu condomínio, e depois me falaram alguns caras no treinamento que são parte de torcida, todos amigos meus procuradores. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele fica, ele